Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto com você que está lá em Mateus capítulo 5, verso 1 somente, que diz o seguinte: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Você já parou para pensar quem você é em relação a Cristo? Quem você é em relação a Cristo? Quando a palavra do Senhor, quando Cristo está diante de você, quem você é? Você é a multidão ou você é discípulo de Jesus? Existe essa diferença dentro dos evangelhos. Quando você para ler os evangelhos, queridos, você vai parar para perceber que tinha dois grupos maiores em torno de Jesus. Existia a multidão, que eram aqueles que estavam próximos de Jesus, olhando admirados para aquilo que ele falava, aquilo que ele fazia. E existia os discípulos, que eram aqueles que tinham um compromisso com Jesus, que eram os apóstolos, estavam incluídos nesses discípulos. Eram aqueles que tinham um compromisso com Jesus, compromisso em aprender de Jesus, em se relacionar com Jesus, acompanhar Jesus pelaquilo que ele ensinava, pelaquilo que ele era, com um propósito mais pessoal. Então, quem é você quando se aproxima de Jesus? Você é a multidão. A multidão são aqueles que não parecem ter grandes compromissos com Jesus. E os discípulos são aqueles que têm um compromisso com Jesus. O texto que nós lemos, o versículo, vai falar que Jesus, ao ver as multidões, viu que tinha uma multidão. Ele subiu ao monte com o propósito de ensinar e ele se assentou. No momento que ele se assentou, os seus discípulos se aproximaram dele. Somente os discípulos se aproximaram dele. Naquele período lá, a atitude do mestre se assentar era um sinal de que ele ia ensinar, que ele ia pronunciar algo importante. E quando Jesus se assentou, como um mestre fazia naquele período, dentre as multidões saiu os discípulos. Dentre as multidões se acentuaram os discípulos. Para fazer o quê? Para ouvir com mais atenção daquilo que Jesus ia ensinar. Para poder observar com mais detalhe aquilo que Jesus ia falar. Porque Jesus se assentou e eles entenderam que ele ia dizer algo muito importante. Que ele ia ensinar algo muito importante. Então, queridos, eu gostaria que você sondasse o seu coração, observasse o seu modo de se relacionar com Cristo, de se relacionar com Deus, e você parasse para pensar: quem eu sou em relação a Jesus? Eu sou a multidão que está em torno, mas quando Jesus para ensinar algo, eu não me aproximo, eu permaneço onde estou? Ou eu sou discípulo? Quando Jesus para ensinar algo, eu vou e me aproximo e ouço com bastante atenção. Eu pondero com bastante atenção. Você conhece pessoas que estão interessados em Jesus ou se voltam para Deus somente pelaquilo que Ele pode dar. Olham somente para as mãos. Não ouvem as suas palavras, não se atentam às suas palavras. Discípulo de Jesus, que é discípulo, ele se aproxima de Jesus quando Jesus vai pronunciar, quando Jesus vai ensinar. Ouve com atenção, pondera, medita profundamente naquilo que ele está falando. É importante, queridos, nós pararmos para pensar a respeito disso. Se você já é discípulo de Cristo, continue ouvindo, continue praticando, continue dando atenção para aquilo que Jesus está ensinando, para aquilo que ele está falando por meio da sua palavra. Continue lendo a sua palavra. Agora, se você não é discípulo, se você é multidão, entre no círculo dos discípulos. Quando Jesus for falar por meio da sua palavra, se aproxime, ouça com bastante atenção. Porque as palavras de Jesus, eu garanto para você, elas são dignas de atenção, elas são dignas de aceitação, elas são vida. As palavras de Jesus, elas são paz. As palavras de Jesus, elas são luz para os nossos caminhos. Amém, queridos? Seja discípulo de Cristo e não multidão simplesmente. Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
Muito obrigado pela oportunidade de poder meditar, Senhor Deus, em mais uma porção. Ó Senhor, que possamos dar atenção às Tuas palavras, que possamos ser fiéis discípulos Teus, Senhor, ao movimento do Senhor, a nos ensinar, a compartilhar as boas novas conosco, que possamos nos aproximar de Ti, que possamos ouvir atentamente os Seus ensinamentos, ó Deus, que possamos realmente dar valor às Tuas palavras. Trabalhe em nossas vidas para que possamos ser discípulos fiéis a Ti. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos,